Oi, galera! Aqui é a professora Marília Muniz, professora de português. Vamos corrigir questões? Muito bem, a questão diz o seguinte: assinale a única alternativa na qual a palavra em destaque seja classificada como um substantivo. Substantivo, classe gramatical, classe de palavras, que dá nome a pessoas, locais, objetos, sentimentos, certo? E aí a gente vai ter que encontrar, dentre essas palavras que foram grifadas nessa questão, o único item que tem um substantivo. Vamos lá? Letra A. Não julgar o livro pela capa é uma máxima útil se aplicada ao reino animal. A palavra que está sendo grifada aí é útil. Útil é uma característica. A classe gramatical que representa uma característica, adjetivo. Não pode ser essa. Letra B. O crocodilo se alimenta apenas de peixes, insetos, larvas e rãs. A palavra grifada é alimenta. Vem do verbo alimentar, ou seja, alimentar uma ação. Se é ação, não é substantivo, é verbo. A gente já sabe que nem é a letra A, nem é a letra B. Vamos para a letra C. Eles são como aranhas solares ou escorpiões de vento. Quando ele marca aí os solares, ele está dando uma característica a aranhas. Não é qualquer aranha. Não é aquela aranha que está ali na casa da gente. É uma aranha solar. É uma característica, outro adjetivo. D. O longo dedo que inspira tanto medo é usado pelo bichinho para se alimentar de larvas. Palavra grifada, longo. Longo dá característica a dedo. Se dá característica a dedo, é um adjetivo. Só nos sobra a letra E, que diz o seguinte: ele segue o exemplo das baleias. Só abre a boquinha e deixa a comida entrar. Comida, aquele negócio bom que forra o nosso estômago. Maravilhoso. Dá nome a um grupo de objetos, a um grupo de alimentos. Comida, substantivo. Então, a gente já encontrou aí, a nossa resposta é a letra E. Muito bem. A próxima questão tem como enunciado: apesar de apresentarem nomes imponentes e aparências, muitas vezes assustadoras, os animais citados no texto são quase inofensivos, pois apresentam: item A, hábitos noturnos e são agressivos. Na verdade, ele não faz menção à agressividade desses animais. O que ele diz é que são animais tranquilos, né, que têm assim a aparência meio feia e por conta dessa aparência, eles amedrontam as pessoas. B. São pequenas diferenças no tamanho. Não, na verdade, a maioria desses animais que ele fala lá no texto são animais bem grandes, né? Tem animal que chega a pesar até 2 toneladas. C. Hábitos alimentares que não incluem seres humanos. E realmente ele diz isso lá no texto, que esses animais que foram citados, eles não gostam de seres humanos. Na verdade, pelo que a gente pode perceber, eles não gostam de ter nem trabalho para poder se alimentar. Então aí a gente já tem uma possível resposta, mas vamos analisar os outros 2 itens. D. Movimentos lentos e hábitos sossegados. Na verdade, se ele fosse lento e tivesse hábitos sossegados, ele poderia ser ofensivo a nós, seres humanos, do mesmo modo, né? E letra E, um curto período de vida e estão ameaçados de extinção. Também não. Ele fala, né, da ameaça de extinção, mas não é isso o que os torna inofensivos. Na verdade, realmente, é porque ele não coloca a nossa vida em risco. Se ele não coloca a nossa vida em risco, a gente tem aí a resposta na letra C. Então, a gente já sabe que essa é a resposta. Próxima. No trecho, o gavial é um predador bem menos agressivo do que aparenta a presença de. A gente vai ter que realmente analisar os itens, né, item por item, voltar à frase que ele nos dá aí como base. Letra A. Apenas um adjetivo. Adjetivo dá características, se dá característica, a gente tem que procurar aí quais são as características específicas. O gavial é um predador.
É uma característica de gavial? Sim. Bem menos agressivo. Esse bem menos a gente pode até considerar, né, que vocês possam pensar que é um adjetivo, mas não é, ele está dando intensidade. E quem dá intensidade é advérbio. E aí ele está intensificando a palavra agressivo, que também é uma característica. Ou seja, a letra A não pode ser. B, 2 substantivos. Ele não tem 2 substantivos. O que ele tem aí é um substantivo, que é o gavial. 2 artigos indefinidos. Mentira dele. Ele não tem 2 artigos definidos. Ele tem um definido, que é o "o", e um que é indefinido, né? E aí ele está errado. D, apenas um artigo feminino. Onde, moço, que tem aí? Tem não. Pode passar dessa daí direto. E aí a gente chega na letra E, que é o item correto. Apenas 2 adjetivos, predador e agressivo. Então a gente fica aí com a letra E. Até a próxima. Próxima. A personagem Mônica, ao olhar para a mãe, demonstra que reprova a atitude dela, da mãe. Indique o fato que está causando o sentimento de reprovação na garota. Se a gente for olhar aí, a Mônica tá assim, ó. Mas ela já é abusada de natureza, concordo com você. Mas vamos analisar aqui os itens. Letra A. A mãe usa a mangueira para lavar a calçada e desperdiça água. Minha gente, realmente, nos tempos que nós estamos hoje, né, de consciência ambiental, de resguardar a água potável que ainda nós temos, ela não poderia estar lavando a calçada como se nada tivesse acontecendo. A gente precisa o quê? Né? Preservar aquilo que nós temos. A gente já pode segurar a letra A como a letra correta, mas a gente tem que analisar as outras para saber porque elas estão erradas. B. A mãe dela chateou o Cebolinha. Olha, o que não gosta de se molhar. Na verdade, a gente precisa fazer uma relação com os personagens da Turma da Mônica e a gente sabe que o Cebolinha não tem nada contra banho. Quem é que tem alguma coisa contra banho? O pobre do Cascão, né? Que corre léguas de água, de qualquer coisa do gênero. Letra B, incorreta. C. A mãe usa a mangueira para molhar a rua e reduzir o calor. Me poupe, né, minha gente? Reduzir o calor, a gente liga um ventilador. Negócio de estar molhando calçada, gastando água sem necessidade? Não. D. A mãe usa a água de modo consciente e econômico. Coitado, é totalmente o contrário. E letra E, a mangueira está furada e isso causa irritação em Cebolinha. Na verdade, se a gente observar o rosto do Cebolinha, ele está desapontado, ele está triste, né? Então aí, tá errada também. Então a gente tem como resposta a letra A e a mensagem: economize água. Vamos lá para a próxima. Sobre a palavra destacada na frase mangueira para limpar calçada é furada, é correto afirmar que, antes da gente ir para os itens, quero dizer a você que ele usa uma linguagem figurada, né? Que pode aí causar aquilo que a gente chama de duplo sentido, um sentido ambíguo, né? Muito bem. Quando ele diz que a mangueira para limpar calçada é furada, a gente pode ter 2 sentidos. Uma que é uma roubada, que é uma coisa que não é legal. E a outra que realmente ela está furada, no sentido literal. Mas vamos ver aí o que é que ele vem dizendo para a gente na letra A. Está mal empregada, pois é uma gíria que não deveria ser usada em uma campanha apoiada pelo governo. Na verdade, quanto mais próximo a linguagem estiver, melhor para aquela peça publicitária atingir o público. B de bola. Pode ser interpretada de 2 formas. É correto usar a mangueira com furos ou que é errado usá-la para limpar as calçadas. Aí a gente só pode considerar que ela é errada para limpar calçadas. Que a mangueira tem furo, meu amigo? Que sentido é que tem mangueira com furo? Para a próxima. C. Mostra ao leitor que não é certo limpar a calçada usando mangueira, pois isso desperdiça muita água. Realmente, galera, quando a gente pega a mangueira da gente lá, que pega a água que vem, né, do sistema de abastecimento de água, a aguinha limpa. Para que a gente vai usar? Para limpar a calçada,
Não, não tem o mínimo de sentido. A letra C é a correta, a gente analisa os dois outros itens. D. É necessário deixarmos as calçadas sempre limpas. Mas tu pode varrer, amigo. Pega aquela vassourinha lá, ó. E diga onde você vai. Eu vou varrendo, viu? E na letra E, a mangueira é a forma mais prática de se limpar a calçada. Além de economizar água. Mas nunca, né? Então a gente fica aí com a letra C. E até a próxima. Muito bem. Sobre a tirinha, é correto afirmar, e essa tirinha aí é referente ao texto 4. E aí a gente pode afirmar o seguinte. Letra A. Calvin diz ser possível transformar substantivos em verbos. Se transforma o nome verbo em um verbo verbar. Realmente ele faz isso, né? Ele diz que tudo que é palavra ele pode botar aí como um verbo porque fica mais bonito. Eu não acho não, mas vamos embora. B de bola. No último quadrinho, a fala de Calvin só tem substantivos. Verbar é esquisita o idioma. Não é verdade. Não mesmo. C. É possível fazer o que Calvin propõe. Transformar substantivos em verbos, pois cada palavra tem sua classe. E isso nunca muda. Mentira dele. É mentira. Porque quando a gente está vendo formação de palavras, né, a gente percebe ali que tem uma galera que se forma indevidamente. Dependendo do momento em que ele esteja usado, ele pode deixar de ser um verbo e passar a ser um substantivo. Ou então, deixa de ser um adjetivo e passar a ser um substantivo. Então aí, meu amigo, tá errado. D. Acesso, ao contrário do que Calvin afirma, é um substantivo. Nunca é usado como verbo. Mentira. Né? Quando eu digo, eu acesso o meu Instagram todo dia, isso não é um verbo não, do verbo acessar não, tá errado. E letra E, verbar é uma palavra, segundo Calvin. Significa transformá-la em verbo. Portanto, verbar é um substantivo. Coitado. Se ele está dizendo aí que é uma ação de transformar qualquer palavra em verbo, então aí eu tenho um verbo. Verbar é um verbo. Então a gente fica com a letra A de amorzinho. Olha só, a próxima questão é referente ao texto 5. E ela diz assim, no poema, Mário Quintana utiliza expressões no diminutivo com o objetivo de... Ele fala cidadezinha, cheia de graça, tão pequenininha que até causa dó, com seus burricos, a pastar na praça e por aí vai. Aí ele pergunta o porquê que o autor utiliza essas palavras no diminutivo. E aí a gente vai ter que ler com atenção, vamos lá, atenção na hora da leitura, certo? Qual é o item correto? Letra A. Ressalta, aliás, o objetivo é ressaltar a ideia negativa do fato de a cidade ser tão pequena. Na verdade, ele trata a cidade com carinho, né? A cidadezinha, que os burricos pastam na praça, uma coisa bem... Oh! Letra B. Mostrar como a cidade que ele descreve no poema é pouco desenvolvida em relação às cidades grandes. Na verdade, não. Aí ele vai retratar o que acontece numa cidade menor, certo? C. Ressaltar os aspectos negativos da cidade de uma maneira irônica. Na verdade, eu não consigo sentir ironia aí. O que eu consigo sentir é realmente um afeto. Ele tem ali um afeto com aquilo, né, ao qual está descrevendo, escrevendo para. E letra D, eu tenho se referir à cidade de um modo afetivo. Olha aí, a gente vem falando sobre isso, já tem alguns itens, né? Com um olhar carinhoso do eu lírico, ou seja, do narrador. Ele realmente tem ali um apego àquela cidade. E letra E, só para a gente confirmar que realmente o negócio está errado, é que ele diz que o autor tem como objetivo se referir à cidade de um modo carinhoso, mas sem deixar de ressaltar seus aspectos negativos, como o fato de ela ser pequena. Não, na verdade a gente pode ver o pequena como um adjetivo positivo, ela é pequenininha, né? É uma cidadezinha, ela cabe ali no bolsinho, ela é fofinha. Então a gente tem aí como letra certa a letra D. Muito bem. O enunciado que a gente vai observar agora diz o seguinte, desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante
15 dias. Para quem gosta de futebol, passar 15 dias, meu amigo, sem poder jogar é um martírio, né? Não diga isso, não é? Verifica-se na frase a presença de um numeral. E aí, ele vai querer saber se esse numeral ele é fracionário, ele é multiplicativo, cardinal, ordinal ou coletivo. Já adianta a vocês que a gente precisa saber o que é que cada um deles significa. Quando eu falo de fracionário, eu falo de divisão, ou seja, eu tenho que dividir. É a metade, é o terço. Ele não fala aí de metade de terço, ele fala de um número exato. Multiplicativo é o dobro, o triplo. Não, né? Também não. Cardinal, o cardinal especifica uma quantidade. Ele diz aí qual é a quantidade de dias. Sim, são 15 dias. A gente já sabe que é a letra C. Mas vamos embora. D, ordinal. Ordem, ele já diz aí, né? Ordinal, a ordem, como as coisas acontecem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí vai. E a letra E, coletivo, minha gente, não tem essa daí, né? A gente já sabe que coletivo a gente se refere a coletivo, sei lá, de chaves, que é molho, né? E por aí vai. Então, eu tenho aí como letra correta a letra C. Muito bem. A próxima questão tem como enunciado. No trecho, não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. O segmento em destaque significa dizer que o menino era. Quando a gente vai falar de poesia, a gente fala de criatividade, existe até o movimento aí da liberdade poética, né? Quem escreve errado nas poesias aí, não, deixa, liberdade poética. E aí a gente sempre tem aí o lado da criatividade, né? A poesia, quando a gente fala da poesia concreta, vai imitando uma escada, descendo e tal, é criatividade. Vamos para os itens. Ah, ele é mentiroso. Ele pode até ser mentiroso, mas nesse caso aí, quando ele se refere à poesia, não é nesse sentido. B, nervoso. Não, ele é muito sem vergonha. C, preguiçoso. Também não. D, desatento. Não, na verdade ele precisa ser atento para poder manter ali aquela polpa dele, né? A imagem que ele passa para os outros. E letra E, criativo. Realmente, a poesia aí como criatividade. Então, o nosso item correto é o item E. Considere as afirmações feitas a seguir. Leiam com atenção essas afirmações, porque quando a gente pede para que vocês leiam as afirmações e vocês digam quais são as certas, né? Sempre tem uma casquinha de banana, tá? Então, vamos lá. Primeira, é o primeiro item. O uso de pesticidas na agricultura e as mudanças climáticas são fatores que contribuem para a diminuição do número de abelhas no planeta. Isso é verdade, né? O homem, ele está utilizando aí de pesticidas e esses pesticidas, eles estão atingindo as abelhas, né? Que dentro daquele globo lá, né? Da coisa alimentar, lá da ciência, é uma parte importante, tá? Então, ele está certo. Então, o nosso primeiro item está correto. Segundo, Delphi é uma abelha robô criada por cientistas holandeses com a intenção de reduzir os impactos provocados pela diminuição das abelhas no mundo. Verdadeiro, né? E ele vai fazer referência aí ao Delphi como a invenção, o objeto, o robô, né? A abelha robô. 3. Os cientistas já mantêm em estufas enxames de drones em número suficiente para substituir as abelhas que desaparecem do planeta. Minha gente, na verdade, o que ele vai fazer aí é dizer pra gente que isso pode acontecer daqui a 5, 10 anos. No momento, essas abelhas robôs, né, as Delphi, elas simplesmente só conseguem voar durante 6 minutos. A autonomia delas é apenas 6 minutos. A gente sabe que uma abelha verdadeira, né, criada por Jesus, ele simplesmente tem aí uma duração de vida muito maior. E aí, o restante do enunciado diz: segundo as informações apresentadas no texto, estão corretas as afirmações feitas em... Apenas a 1 está correta? Não.
E aí a gente vai lá para a letra D logo, que tem dizendo que a primeira e a segunda, né? Então a gente tem aí como nossa letra correta a letra D. Até a próxima. Muito bem, galera. Olha só. A questão diz o seguinte. No trecho, importantes para a reprodução de plantas e alimentos, as abelhas são ameaçadas pelas mudanças climáticas e pelo uso de pesticidas na agricultura. A palavra grifada refere-se... A palavra grifada aí é importantes. Ele não vai fazer referência a algo que veio antes de importantes. Na verdade, ele vai fazer referência a algo que veio depois. A pergunta que a gente tem que se fazer é: quem é importante para a reprodução de plantas e alimentos? Se a gente está falando sobre abelhas, sobre a criação de novas abelhas, né, das Delphi, e aí? Então a gente já pode perceber que tem a ver com as nossas abelhas, né? E essas criaturas que são importantes são as abelhas. Então, onde é que vai estar isso aí no texto? Depois da nossa vírgula. Depois de onde tem de plantas e alimentos, vírgula, as abelhas. Deste modo, a nossa letra correta é a letra E. Vamos lá, galera, para mais uma. Olha só. Os cientistas holandeses criaram abelhas robôs. Assim como o plural do substantivo em destaque, pluraliza-se da mesma forma o substantivo composto presente no item. Aí a gente tem que saber, né, sobre o plural de substantivos compostos e além disso, a gente precisa saber identificar as classes gramaticais presentes aqui, porque a gente sabe que tem tudo a ver. Eu coloquei os itens que ele coloca aí para a gente analisar aqui no quadro, para a gente poder ver aí alguma coisa sobre. Vamos lá. O nosso primeiro item é guarda-roupa. A gente sabe que verbo, quando está num substantivo composto, ele não pode variar. Ou seja, o nosso verbo aqui é guarda, do verbo guardar. Ele não pode variar. Então, essa daqui está errada. Vamos para a próxima. Alto-falante. Essa é uma palavra invariável. Se é invariável, eu não posso colocar para o plural. O nome já diz, é invariável. Não muda. Mais um item descartado. Cavalo-vapor. Aqui eu tenho uma preposição, ou seja, uma palavrinha de ligação que está escondida. Se existe essa palavra escondida aqui nesse meio, eu também não posso variar. Então, olha só, mais um X aí para a nossa coleção. Reco-reco, palavras repetidas. Uma delas não vai para o plural. Só nos sobra amor perfeito. Professora, como é que fica? Amores perfeitos. Vamos voltar lá para a questão. Abelhas, robôs. Olha aí, amores perfeitos. Esse aqui é o nosso item correto, que é o item E. Até a próxima. Vamos lá, galera. Olha só. Se no lugar de abelhas robôs fosse abelha laranja, o plural ficaria. E aí a gente vai lembrar, né, um pouco da questão anterior e analisar os itens. Acho que não é necessário que se explique o conteúdo novamente, certo? Mas você vai lembrar aí, né, de conteúdos vistos previamente. E a gente vai ter aí no item A o seguinte: abelhas laranjas. São dois substantivos. Porém, o segundo determina o primeiro. Se ele determina, o segundo determina o primeiro, o que vai rolar é que ele vai agir como algo que caracteriza. Mas ele não vai para o plural. Por isso, a letra A não está correta. Letra B, abelhas laranja. Olha aí. O primeiro vai para o plural e o segundo não. Essa é a nossa letra correta. C, abelha laranjas. A gente já explicou isso, né? Que o segundo, como está determinando, ele não vai para o plural. Abelha laranjas, pois a abelha é adjetivo e fica invariável. Não tem nada a ver. E letra E, as abelha laranja, pois teria que ter a presença obrigatória de um artigo.
Não é isso, não tem esse lance da presença obrigatória, viu? Então, quando a gente vai encontrar a nossa resposta, a gente viu que é a letra B de bola. Essa é uma questão de estrutura textual. Então, o nosso enunciado ele vai pedir para que a gente analise a estrutura do texto e veja se é correto afirmar que ele é. Ele vai dar os tipos de textos para a gente ver qual é o tipo aí correto, certo? É tipo textual, não é gênero. Gênero é uma coisa diferente de tipo textual. Nós já falamos isso aqui em outras provas, tá? Vamos lá. Item A. Narrativo, pois conta fatos em sequência. Ele não conta nenhuma história. O que ele está fazendo aí é informar para a gente, né, uma descoberta científica, um projeto científico. B. Descritivo, pois apresenta detalhes sobre os lugares e o tempo. Ele não apresenta detalhes sobre os lugares e o tempo. O que ele vai falar aí, né, é como a Delphi, ela se porta na sociedade da gente. C. Informativo, pois apresenta aspectos importantes sobre um assunto. Sim, ele vai falar sobre essas abelhas robôs e por conta disso ele vai falar, né? Como ela age, quanto tempo ela pode voar sozinha e por aí vai. Então a gente já sabe que o nosso item correto é o item C, mas a gente precisa analisar os outros dois itens. Argumentativo, pois defende a opinião do autor. Ele não dá a opinião dele. O que ele faz é mostrar os fatos. A opinião ele não mostra. E letra E, injuntivo, pois orienta o leitor a começar a sua própria criação de insetos. Não, né, minha gente? Ele não fala disso de forma alguma. Então, aí a nossa letra correta é a letra C. Muito bem. O texto começa com a seguinte frase. Era uma vez velhota novidadeira, boateira, tagarela, dona Chiquinha, que dizia que era um túmulo. Pelo contexto do conto, qual o sentido da palavra novidadeira? Quando a gente escuta novidadeira, a gente lembra de novidade, ou seja, é alguém que tem afinidade, que gosta de novidades, certo? Vamos para os itens. Letra A, ela espalhava boatos. Não, até aí a gente não sabia se era verdade ou não essa primeira. B, ela espalhava mentiras. Também não, ele não fala isso. Essa palavra ela não nos remete a esse sentido. C, ela era enxerida e linguaruda. Não. D, ela era fuxiqueira e mexeriqueira. Não. Novidadeira é uma pessoa que gosta de novidade. Pode ser que ela passe para frente ou não. E letra E, ela era uma pessoa que gosta de saber das novidades dos últimos acontecimentos. Esse é o item correto. Então, a gente tem aí como item correto o item E. Vamos lá, galera, olha só. Releia esta frase de Dona Chiquinha. Nunca que eu fui bisbilhoteira, nunca contei segredo de ninguém. Em matéria de segredos, eu sou um túmulo, ou seja, morreu com ela, né? Bisbilhoteira é uma pessoa curiosa, que gosta de espalhar segredos. Nesse trecho, Dona Chiquinha falava a verdade? E a gente vai ter que primeiro responder se sim ou não e depois justificar. Será que ela falava a verdade? A gente já sabe que não, porque era uma véia fofoqueira, daquelas véias da praça que senta no meio da rua. Preste bem atenção. Então, a gente já cancela aí dois itens, o item C e o item D. Vamos para o item A. Não, pois ao final do texto confirmamos que ela é verdadeira, séria e não espalha os segredos mais íntimos das pessoas. Mentira. Por quê? Porque ela espalhou uma mentira que o marido dela inventou. Ela saiu dizendo para todo mundo que ele botava ovo e ele não botava ovo. B de bola? Não. Pois ao longo do texto vimos que ela é faladeira e espalha os segredos das pessoas. Verdadeiro. Ela espalhou para a rua todinha que o pobre do marido botava ovo sem ele botar. E letra E. Não, pois Dona Chiquinha era realmente um túmulo, não falava nada
Não falava da vida de ninguém. Mentira. Outra mentira. Então, aí a gente tem que letra B. Seu Honório usa a expressão diz que, para se referir às atitudes de Dona Chiquinha. O sentido dessa expressão, de acordo com o texto, é letra A. Tudo que ela fala é em tom de brincadeira. Não, ela realmente leva a sério ali, né? Porque o que ela tá falando é verdade e tal. Ela não vai nem atrás. B. Ela estimula a raiva nas pessoas e causa discussão. Não vem dizendo isso no texto. Pode até ser que ela faça, mas não vem dizendo isso no texto. C. Ela prefere guardar para si mesma as histórias que ouve. Mentira, ela dissemina. Ou seja, ela bota para todo mundo saber. D. Ela adora passar as histórias que ouve para as outras pessoas. Correto. Ela não consegue guardar a língua dentro da boca. Letra E. Leva tudo que ouve muito a sério e passa como se fosse verdade. Na verdade, aí ela leva a sério, mas ela nunca vai atrás de saber se é verdade ou se é mentira, né? Então, aí o nosso item correto é o item D de dado. O propósito de seu Honório, ao armar o plano de inventar para a esposa a história de botar um ovo, foi, letra A, educar a esposa mostrando bons exemplos. Não, ele realmente queria pegar a véia na mentira, né? B, comprovar que a esposa era merecedora de confiança. Realmente ele queria comprovar, era o contrário, que ela não merecia a confiança dele. C, desmascarar a Dona Chiquinha, provando que ela era fofoqueira. Sim, é véia da praça, fofoqueira, que gosta de passar a fofoca dos outros e ainda aumenta. Ela faz levar a gente àquele ditado que diz, quem conta um conto aumenta um ponto, véia fofoqueira. D, provar que a esposa era uma pessoa sincera e lhe dar uma lição. Não, ele queria dar uma lição, mas não era para provar que ela era sincera. E letra E, ensinar as pessoas que mentir é uma forma de se livrar dos problemas. Não, na verdade, quem mente arranja mais problema. Então, a gente tem aí como letra correta a letra C de casa. Ok, galera. A próxima diz que Dona Chiquinha não sabia ouvir segredo e mantê-lo guardado. O provérbio que representa a lição que Dona Chiquinha precisou aprender é: quem tem boca vai a Roma. Ou seja, se eu tenho boca eu consigo chegar até um outro lugar, questionando, perguntando. Não é isso que a gente pode perceber no texto. Em boca fechada não entra mosca. Se eu tô com a minha boca fechada, ó, tem como entrar alguma coisa? Tem não, meu senhor. Espere aí, vamos guardar essa. Letra C. Viagem de boca não faz despesa. Ou seja, viajei para Paris, né? Maravilhosa. Nunca nem para sair do país. Ou seja, quem muito inventa não faz despesa e o besta é quem acredita. D. Quem tem boca não manda soprar. Ou seja, se eu tenho boca, eu mesmo falo. Eu não deixo ninguém resolver meus problemas por mim, não, viu? E letra E. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho certeza que você já ouviu esse provérbio, né? Que é, faço o que eu estou lhe orientando, mas não faço o que eu estou fazendo. Ou seja, se eu estiver errado, você siga o que eu estou lhe dizendo. Não faço errado, não. Então, aí a gente já sabe que a letra correta para essa questão é a letra B de bola. E aí a gente vai para a nossa última, oh, glória a Deus, né? Que diz, o trecho do texto que comprova a presença de narrador-observador é... Galera, antes da gente ir analisar os itens, eu quero ver com vocês isso aqui. Nós já conversamos sobre o que é o narrador-personagem, o que é narrador-observador e o que é narrador-onisciente. A gente sabe que os três têm diferenças bem evidentes, apesar de o narrador-observador muitas vezes ser confundido com o narrador-onisciente, porque eles sempre estão no mesmo foco narrativo. Mas assim, o narrador-observador... ele tem, né, o foco narrativo em terceira pessoa e ele narra o que ele vê.
e não o que os personagens estão sentindo. Quem narra o que os personagens estão sentindo, o que eles estão pensando, é o narrador onisciente. E aí é importante a gente lembrar desses fatos quando a gente for analisar isso aí, tá certo? Vamos lá, letra A. Os dois viviam brigando por causa dos mexericos de Dona Chiquinha. Quando ele fala isso, ele tá dando a opinião dele? Não. Ele tá dizendo como os dois se sentiam? Não. Ou seja, ele está observando um fato. Na hora que ele observa um fato, ele não dá opinião, ele não diz o que eles estão pensando, ou seja, a gente tem um narrador realmente, puramente observador. A gente já tem a nossa resposta, mas a gente vai analisar os outros itens. Letra B, eu? Eu não. Nunca que eu fui bisbilhoteira. Esse eu, adicionado ao travessão, significa que é uma fala. Se é uma fala e eu tenho eu, isso aí é algum personagem que diz. Se isso aconteceu, não pode ser narrador observador. Letra B, letra C. Eu, Honório. Como é que você pode pensar que eu ia fazer uma coisa dessas? Olha aí de novo o eu e o travessão. D de dado. Eu já disse mais de 1 milhão de vezes, eu sou um túmulo. Apesar de não ter o travessão aí para vocês, eu tenho a palavra eu. Se tem o eu, não é o narrador observador. Letra E. Mas é claro, Chiquinha, é claro que eu guardo seu segredo. Eu guardo segredo. Olha o eu aí de novo, pronome pessoal de primeira pessoa, né? Posso dizer que é narrador observador? Não. Então aí, como nosso narrador observador, a gente só tem o item A de amorzinho. Um beijo pra você. Olá, eu sou a professora Marília Muniz e a gente vai ver a proposta de redação de hoje. Vamos lá? Muito bem, a proposta de redação diz o seguinte: imagine que você tem um amigo ou amiga com quem não fala há muito tempo. E a única forma de se comunicar com esta pessoa seja por meio de uma carta pessoal. Coloque sua imaginação para funcionar e escreva uma carta contando novidades sobre a sua vida. E ainda perguntando tudo aquilo que você gostaria de saber sobre a vida deste amigo ou amiga. Empregue os elementos próprios da estrutura da carta: local e data, vocativo, desenvolvimento das ideias e despedida. Como esta é uma redação escolar, não assine o seu texto. A gente vai para as observações. A redação não deverá conter fragmentos dos textos da prova. Isso já é de conhecimento da gente. Além disso, o seu texto não deve apresentar título. Carta não tem título. Carta pessoal não tem título. Logo após isso, nós temos: o seu texto deverá ter, no mínimo, 20 linhas, no máximo 25. Será atribuído grau 0 ao texto que não atender ao tema. Você dispõe de uma folha de rascunho para planejar o seu texto. Porém, para efeito de avaliação, só será considerado o que você escrever na folha de redação, usando caneta de tinta azul ou preta. Levando tudo isso em consideração, a gente vem para a análise da proposta. Como a gente viu, é uma carta pessoal, a gente precisa lembrar desses elementos e eles são extremamente importantes, certo? Local e data, saudação, o corpo da carta, que é o que realmente contabiliza como linha, né, para ser avaliado, lá aquelas 20 linhas que ele pede ali no mínimo. Então, é aqui, ó, que conta. E aí, a gente tem um teor íntimo, né, uma linguagem simples. A minha sugestão a você: não use gírias, né? Uma linguagem tão informal, porque essa é uma avaliação. Se for no âmbito pessoal, sem ser com propósito avaliativo, você pode usar a gíria que quiser, certo? E aí a gente vem para a despedida e a gente chega na assinatura. Como foi dito claramente na proposta, você não vai assinar. Tia, eu não sei por que a gente não pode assinar. Vou explicar para você. A efeito de prova, de concurso, a gente não pode se identificar.
Por conta disso, você não pode colocar o seu nome aqui. Ai, tia, mas ano passado, ano retrasado, teve uma prova lá do CMF que teve uma carta do Harry Potter e tinha que assinar. Tinha uma carta do Harry Potter e tinha que assinar porque quem tinha que escrever essa carta era o personagem Harry Potter e não você, quanto aluno concurseiro, certo? Então essas são as minhas dicas para você. Lembre-se, né, de tudo isso aqui. Ah, outra coisa bem importante, margem do parágrafo, margem do parágrafo, margem do parágrafo. Tudo isso aqui vai estar na margem de parágrafo. Dica, 2 dedinhos ou então a tampa da caneta e aí vai dar tudo certo. Um beijo e até a próxima!